tenho certeza que você já vivenciou alguma situação envolvendo ansiedade, seja antes de uma prova ou seja realmente uma crise, algo intenso que te tocou profundamente. Mas se você é cristão, talvez você já tenha se feito essa pergunta. Será que a ansiedade ela é falta de fé? A gente costuma associar essas duas coisas porque geralmente quando a gente está num momento de medo, de preocupação, de ansiedade, as pessoas nos dizem coisas como tenha fé, não, confia que vai dar certo, ou até mesmo nos repreendendo. Nossa, que falta de fé é essa? Então nós vamos explorar um pouquinho sobre ansiedade, fé e qual é a relação entre elas. Primeiramente, eu quero deixar claro que a gente está falando aqui da ansiedade como um sentimento, como uma emoção. A gente não está abordando sobre transtornos, sobre TAG e algumas outras siglas que a gente pode traduzir a ansiedade já como um diagnóstico. E esse vídeo também não é uma tentativa de reduzir a ansiedade a um problema de fé. Na verdade, é um vídeo para tentar auxiliar cristãos que passam por dificuldades, vivenciam a ansiedade e se culpam achando que não estão tendo fé suficiente ou não estão alicerçados o suficiente porque estão sentindo isso. Bom, para começar, eu acredito que seja importante a gente entender que se somos cristãos, a gente acredita que Deus foi o criador da humanidade. E se Deus criou a humanidade, criou o ser humano de forma a soprar o seu fôlego de vida sobre ele, a gente pode entender que todas as nossas emoções e sentimentos também foram dados por Deus. Mas por acaso teria Deus cometido um erro e nos dado a ansiedade junto nesse combo aí como uma falha nessa hora? Ou nós podemos pensar que a ansiedade ela tem uma função específica e por isso que ela está na gente? Como emoção, como sentimento, a ansiedade ela tem sim uma função e é importante na nossa vida. Ela nos ajuda e nos prepara para o momento da fuga, da defesa, quando há uma situação real de perigo. Por isso, a primeira resposta que eu quero te oferecer à pergunta se a ansiedade é falta de fé é não. A ansiedade ela é uma emoção, um sentimento como qualquer outro e faz parte do ser humano. E além de fazer parte, ela tem uma função muito importante na nossa vida, no nosso sistema de proteção. Eu gosto de pensar que ela é como um alerta que nos avisa de momentos em que a gente pode estar frente a um perigo, frente a uma situação em que vai acontecer algo de ruim, que a gente sente, tem esse pressentimento. Então ela vem como essa preparação do nosso corpo para reagir a essa situação que vai acontecer. Ah, Vanessa, mas quando acontece alguma crise, algo que explode e ecoa muito forte em mim. Eu gosto de pensar que toda crise ela tem um anterior, algo que acontece assim antes dela realmente se concretizar. E geralmente é uma sucessão de acontecimentos, pensamentos, emoções que vão se acumulando e geram essa explosão que a gente chama da crise. É como pequenos acúmulos que geram esse vulcão em erupção no momento em que a gente chama de crise. Então pensa vários alertas aí acontecendo durante a sua semana, durante o seu dia, várias coisas sendo bombardeadas e te dando essa sensação, até às vezes subjetiva, de que você está em perigo, de que algo ruim vai acontecer e até misturado com a sensação de eu não tenho segurança, eu não tenho controle do meu futuro, eu não estou sabendo para onde eu vou. E todas essas questões acumuladas podem sim gerar esse gatilho de alerta, de proteção, em que a ansiedade vem com palpitações, com falta de ar, com sentimentos físicos de suor e, enfim, outros sentimentos também comuns para as pessoas que sentem uma crise de ansiedade se aproximando. E onde que o cristão se enquadra nisso tudo? Por que a gente estava falando de falta de fé e por que a ansiedade em algum momento foi associada a isso? A fé, ela tem essa carga da esperança, do futuro, de confiança. Eu acho que é por isso que a gente liga um pouquinho com a ansiedade, porque a ansiedade é esse olhar mais olhado para o futuro, para as preocupações, para as coisas que a gente não tem controle, então a gente tenta se regular novamente, trazendo a fé como um recurso. E aí que está a questão, né? A fé ela pode ser um recurso sim, nessa caminhada com a ansiedade, de nos fazer ter essa confiança, de nos fazer ter essa esperança de que as coisas fluirão. Mas ela não é o único recurso e ela também não é a causa da ansiedade, não é pela diminuição da fé que existe em ansiedade. Na verdade, se a gente fosse fazer uma causa e efeito, seria exatamente o contrário.
Primeiro vem a ansiedade, depois a gente gera esses recursos de buscar uma fé, de buscar uma esperança e uma confiança em alguém. A própria Bíblia, quando vai falar sobre fé e ansiedade, ela vai dizer assim, em Filipenses 4, no verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e vossa mente em Cristo Jesus. Com essas palavras, a gente pode entender que a ansiedade ela é esse sentimento que vem, que aparece em alguns momentos. Mas o conselho bíblico é para que a gente não ande nela, para que a gente não perpetue isso. E o recurso vem logo em seguida, ele diz, em oração, em súplica, buscando a Deus, é que a gente encontra um recurso para lidar também com as nossas ansiedades. E novamente, quando a gente pensa em fuga, quando a gente pensa que a ansiedade ela prepara o nosso corpo para a fuga, ela pode ser esse lugar de preparação para a fuga no lugar secreto, no lugar de encontro com Deus, onde a gente vai poder lançar sobre Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Não quer dizer que a gente não possa ter ansiedades e preocupações como cristãos, mas que o cristão ele é impelido através das suas ansiedades e preocupações a levá-las diante de Deus e alcançar aí a paz que excede todo entendimento. Então, uma grande distinção que a gente vai aprender a fazer e que a gente precisa aprender a fazer é entre pecado e sofrimento. Às vezes a gente associa uma coisa a outra e sim, um pecado ele pode levar a um sofrimento, ok? Mas pecado e sofrimento são coisas diferentes. Quando a gente está falando da ansiedade, a gente está falando de um sentimento que é gerado em nós através de preocupações, medos, frustrações, incertezas, inseguranças, ou seja, de sofrimentos que a gente está passando. E o pecado, ele é a desobediência a Deus, a desobediência à sua palavra. Então, não necessariamente o estar ansioso, andar ansioso, significa que estamos pecando, mas sim é um convite de Deus para que a gente vá buscá-lo no lugar de oração e alcance aí a paz, a esperança e a confiança. A forma com que a gente lida com a ansiedade é o diferencial. Então as respostas são essas. A ansiedade ela não é uma falta de fé, ela é um sentimento comum a todo ser humano e que nos protege, mas também ela é um recurso, um caminho que nos leva a se aproximar de Deus e a encontrar nele refúgio para as nossas dores, para as nossas angústias e sofrimentos. E eu quero deixar claro aqui novamente que a gente está falando da ansiedade como emoção. Mas quando a gente fala da ansiedade como um transtorno, como algo já diagnosticado, a gente precisa salientar a importância da psicoterapia, a importância do acompanhamento médico, a importância do uso de recursos aí que tanto a medicina, a psicologia podem oferecer. E claro, o recurso da sua fé, seja ela qual seja. E se você não é cristão e está assistindo esse vídeo, saiba que existem outras formas sim de lidar com a ansiedade e você também pode se fortalecer na sua fé, na sua crença, mas esse vídeo aqui ele é focado para cristãos, então eu quero que você cristão entenda que a ansiedade não é uma falta de fé, mas ela é um convite para um lugar seguro e secreto com o seu Pai. Eu espero que vocês tenham gostado e se você tiver algo a acrescentar, pode deixar nos comentários. Eu estarei lendo e respondendo. Até o próximo vídeo.